Bom, pessoal, vamos começar agora a discussão da lista 6, né, que é sobre campos magnéticos, sobre forças magnéticas agindo em cargas elétricas, força agindo em fio, torque agindo em fio, em espiras e coisas assim, momento magnético. Esse é o assunto, né, dessa lista 6. Né? Então a gente está entrando agora na parte do magnetismo. Né? Aí só para localizar um pouco vocês, tem essa parte, né, agora de forças magnéticas, torques agindo em espiras e tudo mais, né? Espiras de corrente ou cargas elétricas em movimento. Depois, o próximo assunto é estudar campo magnético, origens de campos magnéticos, né? Vai ser basicamente a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. Depois a gente vai aprender a lei de Faraday sobre a indução eletromagnética e vai finalizar o curso com as equações de Maxwell, né? Para fechar aqui o curso de eletromagnetismo. Tudo bem? De eletricidade e magnetismo com o eletromagnetismo. Ok? Bom, mas vamos lá. Esse primeiro vídeo da lista 6, que vai ser sobre força de Lorentz. O que é a força de Lorentz? A gente já viu ao longo aí do curso, na primeira parte, que quando você tem uma carga elétrica, Qzinho, sob a ação de um campo elétrico E, aparece sobre essa carga elétrica uma força elétrica paralela a esse campo elétrico. Vou chamar agora essa força elétrica de F elétrico. F ele, F elétrico. Beleza? Essa força elétrica ela vai estar no mesmo sentido do campo elétrico se a carga for positiva e vai estar no sentido contrário se a carga for negativa. Beleza? Isso foi o que a gente discutiu o que vocês aprenderam aí na primeira parte do curso. Tudo bem? Agora a gente vai analisar o que acontece quando a gente tem uma partícula em um campo magnético. Tá? Então o que acontece? Se vocês tiverem uma partícula se movendo com uma velocidade v, então uma partícula de carga aqui se movendo com uma velocidade v sob a ação de um campo magnético B é a letra que a gente usa para representar o campo magnético, vai aparecer uma força magnética sobre essa partícula. Eu vou chamar essa força de Fm, que é a força magnética. E a expressão dessa força é a carga que multiplica o produto vetorial do vetor velocidade pelo vetor campo magnético, Q V vetor B. Isso aqui é um produto vetorial, tá? Esse símbolozinho aqui é o produto vetorial, tá? Que também a gente pode usar essa notação aqui para produto vetorial, né? Por exemplo, V vetor B, eu acho que essa é a notação mais utilizada na matemática. Tudo bem? Mas em física a gente gosta aqui desse xzinho, tá? E eu vou usar o xzinho ao longo dos vídeos. Tudo bem? Bom, então essa é a força magnética que aparece. Comentários importantes. Quando a velocidade for paralela ao campo magnético, essa força vai ser nula, porque a gente sabe que o produto vetorial de dois vetores paralelos é nulo. Tá? Então, para que tenha uma força magnética sobre uma carga, por exemplo, a gente precisa que, primeiro, a carga esteja em movimento. Se ela estiver parada, se não tiver velocidade, não vai aparecer uma força magnética agindo sobre ela. E, mais que isso, a velocidade não pode ser paralela ao campo magnético. Se essas duas condições forem satisfeitas, vai aparecer uma força magnética sobre a carga. A gente já tinha visto, né, que a força elétrica, deixa eu só colocar aqui, a força elétrica ela é simplesmente a carga vezes o campo elétrico. Então a gente já conhece como que o campo elétrico afeta a força que atua sobre uma carga. Reparem que aqui a carga pode estar parada, tá? A carga pode estar parada, ela não precisa estar em movimento. E a gente viu como o campo magnético afeta o movimento de uma carga através da força magnética. Para isso, a carga tem que estar em movimento. Tudo bem? E a gente pode juntar as duas expressões se a gente tiver uma carga em movimento sob a ação de um campo elétrico e sob a ação de um campo magnético. Esses dois campos podem estar agindo simultaneamente sobre uma carga em movimento. Quando isso acontecer, a força que vai atuar sobre a carga vai ser simplesmente
a força elétrica mais a força magnética. E a gente pode escrever essa força dessa forma. E mais V vetor B. Eu estou simplesmente somando a força elétrica, que é Q vezes Z, com a força magnética, que é Q V vetor B. Tudo bem? Aí eu coloco a carga em evidência e obtenho essa expressão. Inclusive, aqui a gente pode perceber que a dimensão do campo elétrico é igual à dimensão de velocidade vezes a dimensão de campo magnético. Tudo bem? Bom, então essa é a expressão da força que atua sobre uma carga que está sob a ação de um campo elétrico E e um campo magnético B. Tá? Para que apareça a contribuição da força magnética, a carga precisa estar em movimento e esse movimento não pode ser paralelo ao campo magnético. Tudo bem? E aí, se tiver campo elétrico e a carga não for nula, vai aparecer uma força, mesmo que a carga esteja parada. Tudo bem? Essa força é o que a gente chama de força de Lorentz. Tá? Esse conjunto de duas forças, a gente considerando aqui a força elétrica e a força magnética, é o que a gente chama de força de Lorentz. Tá? Ok, então essa foi a introduçãozinha aqui sobre força de Lorentz. Agora eu vou aproveitar e vou resolver os dois primeiros exercícios da lista 6 com vocês. Tá? Eu não vou resolver todos os exercícios da lista, já vou adiantar isso, tá? Mas selecionei alguns, vão ser 6 vídeos ao todo, resolvendo alguns exercícios, e nesse primeiro vídeo eu vou resolver os dois primeiros exercícios. Tá? Então vamos lá, vamos resolver esse primeiro exercício aqui, que é o exercício 7.2, que é o primeiro exercício da lista. Tá? Bom, ele fala o seguinte, olha. Ele fala assim: um próton move-se com uma velocidade de módulo v na direção v igual a 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, na direção paralela ao vetor x chapéu mais z chapéu. Tá? Um campo magnético de 1 Tesla na direção x chapéu mais y chapéu mais z chapéu atua sobre ele. Que campo elétrico devemos aplicar nessa região para que a força de Lorentz sobre o próton seja nula? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é normalizar esses vetores aqui. Esse vetor aqui eu vou normalizar e ele vai ser simplesmente x chapéu mais y chapéu dividido por raiz de 2. Tá? E este outro vetorzinho aqui, eu vou normalizar ele e ele vai ficar sendo x chapéu mais y chapéu mais z chapéu dividido por raiz de 3. Mais para frente vai ficar claro por que eu estou normalizando esses vetores. Tudo bem? Na verdade, mais para frente não, vai ser agora. Por quê? Porque olha o que ele disse. Ele disse que o próton se move com uma velocidade que tem esse módulo nessa direção. Para eu escrever o vetor velocidade, basta eu pegar o módulo e colocar ele na direção do vetor. Só que aí eu preciso colocar o versor, né? Não o vetor. Porque esse vetor aqui, x chapéu mais z chapéu, não tem norma... Inclusive tem um erro aqui, gente. É x chapéu mais z chapéu, né? Eu escrevi y chapéu. Tá? Então é x chapéu mais z chapéu. Não é y, é z. Tá? Então eu preciso colocar... Para escrever o vetor velocidade, o que eu vou fazer? O vetor velocidade vai ser a norma de v, que eu vou simplesmente representar por v, que representa esse valor aqui, que multiplica o x chapéu mais o z chapéu sobre raiz de 2. E aí eu posso escrever isso de forma um pouco mais bonitinha, assim, v sobre raiz de 2 x chapéu mais z chapéu. Então essa é a expressão para o vetor velocidade. Eu posso fazer a mesma coisa para o vetor campo magnético. E aí vai ficar o seguinte, olha, o vetor campo magnético vai ser o módulo dele B sobre raiz de 3, que multiplica x chapéu mais y chapéu mais z chapéu. Beleza? Então, temos aqui os vetores V e o vetor B. Legal? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai escrever, né, a força de Lorentz. A gente sabe que a força de Lorentz ela é dada por, a gente acabou de discutir, ela é a carga da partícula que multiplica E mais V vetor B.
E a gente quer que a força de Lorentz seja nula sobre o próton. Né? A gente quer que o próton aí se mova em movimento retilíneo uniforme, com a força resultante sendo nula. Então a gente vai impor que essa força seja igual a zero. Como é um vetor, eu coloco aqui uma setinha em cima do zero para indicar que é o vetor nulo. Bom, mas para que isso aconteça, esse termo aqui entre parênteses tem que ser nulo. Isso significa que o campo elétrico tem que ser simplesmente igual a menos, o vetor campo elétrico tem que ser igual a menos V vetor B. E é assim que a gente vai procurar o campo elétrico. Essa é a condição. Sempre que vocês tiverem uma partícula carregada em movimento com uma ação de um campo elétrico e um campo magnético, a condição para que a força resultante sobre essa partícula, a força de Lorentz sobre essa partícula, seja nula e essa partícula execute o movimento retilíneo uniforme, é que o campo elétrico se relacione com o campo magnético e a velocidade da partícula dessa forma. Daqui a gente já tira uma propriedade muito importante, que é o que o próximo exercício pede para a gente mostrar. Então, antes de eu terminar de resolver esse exercício, eu vou colocar o enunciado do próximo exercício. Porque o próximo exercício ele pede para a gente provar o seguinte, olha. Deixa eu escrever aqui certinho o que ele pede para a gente mostrar. Ele pede para a gente provar o seguinte. Numa região onde há um campo elétrico E e um campo magnético B mutuamente ortogonais, move-se um próton e também um elétron. Vamos considerar só o próton. E a força de Lorentz sobre o próton, nesse caso, é nula. Mostre que a velocidade de ambas as partículas, ou seja, a velocidade do próton, vamos esquecer o elétron, é ortogonal a E e a B. Depois ele pede para mostrar outra coisa que a gente vai fazer em seguida. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que mostrar. Ele falou que o campo elétrico e o campo magnético são ortogonais. Isso a gente já conseguiria entender baseado nisso aqui, ó, gente. Porque a gente sabe que o produto escalar, o produto vetorial de dois vetores é ortogonal aos dois vetores. Então, o produto vetorial de V por B vai ser ortogonal a V e ortogonal a B. Então, o campo elétrico ele tem que ser ortogonal a B. Porém, ele também tem que ser ortogonal a V, que é exatamente o que o exercício pede para a gente mostrar. Ele pede para a gente mostrar que a velocidade do próton em movimento tem que ser ortogonal tanto a E quanto a B, se essa condição for satisfeita. E é isso. Né? A velocidade da partícula tem que ser ortogonal a E e tem que ser ortogonal a B também. Tá? Para que o produto escalar aqui não seja nulo. O produto vetorial, desculpa, não seja nulo. Tudo bem? Na verdade, sendo um pouco mais rigoroso, a gente pode decompor a velocidade em uma componente paralela ao campo magnético e outra componente perpendicular ao campo magnético. Né? A componente perpendicular ao campo magnético é que vai ser a responsável pela força de Lorentz aqui por esse produto. A componente paralela não vai dar origem não vai contribuir para a força magnética. Tá? E aí o campo elétrico anula a força magnética, né? E aí para que a partícula se mova com velocidade constante, né? Isso é a outra componente. Essa parte que eu ia falar, ok. A outra componente da velocidade não vai importar para essa brincadeira. É isso que eu quero. Ficou um pouco confuso, mas é isso que eu quero passar. A componente do vetor velocidade paralelo perpendicular ao campo paralelo ao campo magnético não vai contribuir para a força, então ela é irrelevante para essa discussão. Tá? Mas o que importa é que se esses dois vetores E e B forem perpendiculares, V vai ter que ser perpendicular aos dois. Tudo bem? E aí essa condição que ele queria que a gente mostrasse aqui no exercício 7.5. Então na prática, o que acontece é que aparece um triedro. Né? Que triedro é esse? Você vai ter um vetor, um campo elétrico, um campo magnético. E aí deixa eu só ver certinho a regra de sinal. E vai ser B vetor V. Então deixa eu inverter aqui isso aqui para manter a convenção da regra da mão direita. Eu vou pôr o B aqui, o E aqui. Né? E aí quando eu fizer B vetor V vai dar o E. Exatamente isso aqui. Ó. Aqui vai estar o vetor velocidade. Eles formam um triedro. Eles formam um sistema de coordenadas aí ortogonal. O vetor E, o vetor B e o vetor velocidade. Tudo bem? Então, se a gente tiver os vetores E e B no mesmo plano, perpendiculares assim, né?
o que acontece é que o vetor velocidade tem que ser perpendicular a eles, ou seja, perpendicular ao plano gerado por eles, né? Para que a força resultante sobre a partícula que vai estar aqui seja nula. Tudo bem? Para que basicamente a força elétrica anule a força magnética, que é essa condição aqui. E aí um outro comentário interessante, gente, é o seguinte, sobre o item, o exercício 7.5, tá? A gente pode ver aqui que a carga ela não importa para anular a força, para a gente anular a força de Lorentz, né? A carga está em evidência que ela não importa. A condição ela está relacionando os campos com a velocidade da partícula. Então, nesse caso, a velocidade das partículas, do próton e do elétron, que ele falou aqui no exercício 7.5, não importa, as velocidades vão ser iguais, né? Porque a velocidade, o vetor velocidade para que os campos, para que a força de Lorentz se anule, ou seja, a força elétrica anule a força magnética, é a mesma, não importa a carga da partícula. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ele pede a razão das energias cinéticas. Então, eu vou pegar a energia cinética do próton sobre a energia cinética do elétron. Energia cinética é massa da partícula, então massa do próton, velocidade ao quadrado sobre 2, dividido, vou multiplicar pelo inverso, da do elétron, que vai ser a massa do elétron, v ao quadrado sobre 2. Como as velocidades são as mesmas, porque elas só dependem dos campos, esses caras cortam, esses dois cortam, e aí fica massa do próton sobre massa do elétron. E aí eu já aproveitei aqui e resolvi a questão 7.5 inteira. Né? A razão das energias cinéticas vai ser simplesmente a razão das massas, porque as velocidades têm que ser as mesmas. Porque as velocidades não dependem das cargas, se eu quero anular a força de Lorentz. Tudo bem? Então é isso, gente. Essa foi a discussão inicial aqui, tá? Deixa eu apagar essa parte do exercício 7.5 para terminar o exercício 7.2 agora. Então deixa eu apagar aqui. Vamos terminar o exercício. Bom, aí ficou tranquilo, né? Agora é só fazer conta. É só fazer esse produto vetorial aqui. Outra coisa, gente, que vale a pena comentar. A gente sabe que o produto vetorial, ele é anticomutativo, né? Então, quando eu inverto, eu posso tirar esse sinal de menos fazendo B vetorial V. Beleza? E é esse o produto que eu vou fazer para dar nosso campo elétrico. Então eu vou escrever isso matricialmente, tá? Então vamos lá. O vetor campo elétrico vai ser... Aí eu vou ter aqui x chapéu, y chapéu, z chapéu. Tá? Aí aqui eu vou colocar as coordenadas de cada vetor. Eu já vou colocar aqui fora do determinante o 1 sobre raiz de 2 e o 1 sobre raiz de 3. Tá? Que são aliás, não só o 1, né? 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 3, não. Vou colocar aqui ó, o v sobre raiz de 2 e o b sobre raiz de 3. Né? Porque o vetor, aqui eu vou colocar, nessa linha, eu vou colocar as componentes do vetor campo magnético, que é o primeiro vetor aqui do produto vetorial. Então o que eu vou ter que colocar? Eu colocaria b sobre raiz de 3 aqui, b sobre raiz de 3 aqui e b sobre raiz de 3 aqui. Eu vou colocar simplesmente 1, 1 e 1 e tenho b sobre raiz de 3 fatorado aqui. E aí eu faço a mesma coisa com o vetor velocidade. Seria v sobre raiz de 2 aqui, 0 aqui na componente y, e v sobre raiz de 2 na componente z. Eu vou colocar 1, 0, 1 com o v sobre raiz de 2 fatorado aqui. Tudo bem? E aí, isso aqui vai dar VB sobre raiz de 6. E aí a gente vai fazer o produto vetorial. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o produto vetorial aqui. Bom, que é basicamente calcular esse determinante. A componente x vai ser 1 vezes 1 menos 0, que vai dar 1. Então vamos ter aqui x chapéu. A componente y. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, na hora que eu subtrair um pelo outro dá 0. E a componente z, 1 vezes 0, dá 0. 1 vezes 1 dá 1, 0 menos 1, menos z chapéu. E esse aqui é o vetor campo elétrico. Observem que esse vetor campo elétrico ele é perpendicular ao vetor velocidade e ele também é perpendicular ao vetor campo magnético. Então esse campo elétrico ele é perpendicular a V e ele também é perpendicular a B. Como tem que ser, né? Porque ele é o produto vetorial dos dois. Beleza?
Ele está relacionado ao produto vetorial dos dois. Então ele é perpendicular aos dois vetores. Se vocês fizerem um produto escalar de E por B dá zero e de E por V também dá zero. Tá? E é isso, gente. Essa foi a primeira questão. Tá? Era uma questão bem tranquilinha. Tá? Claro que aqui, se a gente quiser ter os valores numéricos, é só substituir 3, 10 a quinta vezes 1. Né? E aí a gente vai ter os valores numéricos para o vetor campo elétrico. Tudo bem? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido legal. E vamos para o próximo exercício aí no próximo vídeo. Para o próximo assunto, né? No próximo vídeo.